Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer sobre o narcisista, seja ele homem ou mulher. Ele não tem medo de perder você. Ele tem medo de perder o controle que tem sobre você. Isso muda tudo. Enquanto muita gente acredita que confronto, explicação ou vingança são o caminho, a realidade é exatamente o oposto. Quanto mais você reage, mais o narcisismo se fortalece. Quanto menos você reage, mais ele entra em colapso. Parece contraintuitivo, eu sei, mas existe um ponto exato em que o jogo vira silenciosamente, e a pessoa que mais sofre deixa de ser você. Hoje, você vai entender quais são os 8 piores medos de um narcisista e, mais importante, como usar cada um deles a seu favor, com inteligência emocional, clareza e estoicismo prático. Se você já se sentiu confuso, culpado ou emocionalmente drenado por alguém assim, fica até o final, porque o que você vai ouvir agora não te ensina a atacar, te ensina a assumir o controle sem dizer uma única palavra. Medo 1. Medo de perder o controle sobre você. O maior pânico do narcisista não é ser confrontado, é perder o controle invisível que acredita ter sobre a outra pessoa. No jogo do narcisismo, provocar reação é a principal fonte de poder, porque é através da emoção alheia que ele sente que existe. Quando alguém responde rápido, se explica demais ou tenta se defender o tempo todo, ele entende que ainda está no comando. Parece exagero, mas para o narcisista, controle emocional é mais importante do que razão. Ele não busca acordo, busca impacto. Sem impacto, o chão começa a tremer sob os pés dele. É aí que o jogo começa a mudar. Quando você para de reagir do jeito esperado, algo se desorganiza dentro dele. O roteiro que sempre funcionou deixa de funcionar, e isso gera confusão interna. O narcisista passa a testar limites, aumentar provocações, criar situações artificiais só para arrancar alguma reação. Quanto mais silêncio firme encontra, mais ansiedade aparece. Não é silêncio passivo, é ausência de combustível emocional. Essa ausência desmonta a ilusão de controle que ele construiu. Nesse ponto, o estoicismo deixa de ser filosofia e vira estratégia prática de sobrevivência emocional. Na vida real, isso se manifesta em pequenas decisões que parecem simples, mas são poderosas. Uma mensagem provocativa chega e, em vez de explicar tudo, a pessoa responde curto ou simplesmente não entra no jogo. Uma crítica velada aparece e não há justificativa, nem defesa, nem ataque. O narcisista sente como se estivesse falando com uma parede, e isso o desconcerta. Ele tenta repetir a fórmula antiga, mas não obtém o mesmo efeito. Aos poucos percebe que perdeu o controle do ritmo emocional da relação. E para ele, isso é aterrador. Esse medo revela uma verdade que quase ninguém ensina. Quem controla a própria reação, controla a situação. O narcisista depende mais da sua resposta do que você imagina. Quando você entende isso, algo interno se fortalece. Não é frieza, é clareza. Não é vingança, é equilíbrio. A pessoa deixa de ser refém das provocações e passa a agir com intenção. Esse é o primeiro grande passo para sair do ciclo do narcisismo sem precisar de confronto direto. Medo 2. Medo de ser ignorado de verdade. Para o narcisista, ser ignorado não é o mesmo que ser rejeitado. Rejeição ainda é resposta, ainda é vínculo, ainda é emoção circulando. A indiferença, não. A indiferença corta o fio invisível que mantém o controle. No narcisismo, existir depende de ser percebido, validado, combatido ou desejado. Quando isso some, surge um vazio incômodo. Ele percebe que não está mais no centro do palco emocional. E essa perda de centralidade gera um tipo de pânico silencioso. Ignorar de verdade não é fazer jogo, é não entrar na cena. O narcisista tenta provocar, exagerar, dramatizar, tudo para recuperar a atenção. Quando não consegue, começa a sentir que perdeu acesso ao outro. A inversão de poder acontece exatamente aí. Antes ele ditava o ritmo emocional. Agora não há ritmo algum para controlar. Ele passa a correr atrás de migalhas de reação. E quanto mais corre, mais evidente fica a perda de poder. No cotidiano, isso aparece quando a pessoa deixa de responder tudo na hora, para de justificar ausências e não se sente obrigada a explicar cada escolha. Um comentário passivo-agressivo surge e não recebe resposta.
Uma tentativa de puxar conflito é ignorada com naturalidade. Não há raiva, nem ironia, nem discurso, apenas ausência de engajamento emocional. Essa postura, alinhada ao estoicismo, desarma porque não oferece oposição nem submissão, oferece neutralidade, e isso é insuportável para quem precisa de reação. Esse medo revela uma verdade simples. A tensão é moeda emocional. Quando você retira essa moeda, o narcisista sente o impacto imediatamente, não porque você o venceu, mas porque ele perdeu o acesso ao que o sustentava. A pessoa começa a perceber que não precisa confrontar para se libertar. Basta sair do centro do jogo. A indiferença consciente não é frieza, é autonomia emocional. É nesse ponto que o poder muda de mãos sem alarde. Medo 3. Medo de não ser mais necessário. O narcisista precisa sentir que alguém depende dele para manter a sensação de importância. No narcisismo, ser necessário é sinônimo de existir com valor. Quando a outra pessoa resolve problemas sozinha, toma decisões sem consultar e segue a própria vida, algo interno começa a rachar. Ele percebe que o papel central que ocupava está sendo esvaziado. Não é sobre ajuda genuína, é sobre dependência emocional disfarçada de cuidado. Quando essa dependência some, surge um medo profundo de se tornar irrelevante. Esse medo cresce quando a autonomia aparece de forma consistente. O narcisista observa a pessoa lidando com desafios sem pedir opinião, sem buscar validação, sem precisar de aprovação. Aquilo que antes o colocava como referência deixa de existir. Ele começa a se sentir deslocado, como alguém que perdeu a função dentro da própria história. Isso gera ansiedade, irritação e tentativas sutis de recuperar espaço. Comentários desqualificando decisões, dúvidas plantadas, críticas disfarçadas de conselho, tudo para tentar reinstalar a dependência. Na prática, isso acontece quando a pessoa passa a confiar mais no próprio julgamento. Resolve questões financeiras, emocionais ou práticas sem anunciar cada passo. Não pede permissão, apenas informa quando acha necessário, e às vezes nem isso. O narcisista sente que perdeu o lugar de guia, mesmo que nunca tenha sido. Essa postura, inspirada no estoicismo, transmite solidez interna. Não há necessidade de provar nada, apenas seguir em frente com firmeza e coerência. Para quem depende da dependência alheia, isso é extremamente ameaçador. Esse medo mostra que a autonomia é um divisor de águas. Quando alguém se torna emocionalmente autossuficiente, o narcisista perde o chão. Ele percebe que já não é indispensável, e isso atinge diretamente o ego. A pessoa deixa de ser manipulável porque não precisa mais de aprovação externa para existir. O vínculo começa a enfraquecer sem conflito, sem drama, sem explicações longas. É nesse momento que a liberdade começa a se consolidar de verdade. Medo 4. Medo de ser visto como comum. O narcisista constrói uma imagem grandiosa de si mesmo e vive sustentando essa narrativa. No narcisismo, ser especial não é um detalhe, é uma necessidade básica. Quando alguém deixa de reforçar essa imagem, algo interno entra em colapso. Não ser admirado, não ser tratado como único, não ser colocado em pedestal, é vivido como humilhação. Para ele, a normalidade dói mais do que qualquer crítica direta. Ser comum é ser invisível. E isso fere profundamente o ego. Esse medo aparece quando a pessoa para de reagir com um encanto exagerado, não elogia tudo, não valida cada história, não trata opiniões como verdades absolutas. O narcisista percebe que já não recebe aquele brilho no olhar do outro lado. Ele sente que precisa se esforçar mais para ser notado, e isso gera frustração. A ausência de reforço positivo desmonta a fantasia de superioridade. Aos poucos, a imagem inflada começa a perder sustentação. No dia a dia, isso se manifesta de forma sutil. A pessoa escuta, mas não idolatra. Concorda quando faz sentido. Discorda quando necessário, sem medo. Não corre para agradar nem para impressionar. Essa postura transmite igualdade, não submissão. Para alguém preso ao narcisismo, ser tratado como igual é desconcertante. O estoicismo aparece aqui como equilíbrio interno, não como frieza, mostrando que ninguém precisa se diminuir para manter uma relação. Esse medo revela que o ego do narcisista depende mais do outro do que ele admite. Quando você não reforça a grandiosidade, ele se sente ameaçado.
Não porque você atacou, mas porque deixou de sustentar a ilusão. A pessoa passa a ocupar seu próprio espaço, sem exagero e sem culpa. Essa neutralidade firme é devastadora para quem precisa ser exaltado o tempo todo. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque tem coisa aí dentro que precisa de clareza. Esse vídeo é só o começo. Existe uma coleção completa que organiza tudo o que você viveu com um narcisista e te ajuda a sair desse ciclo com mais consciência e firmeza. É um livro virtual. Você recebe no celular e no e-mail, na hora, e pode ler no seu ritmo, sozinho ou sozinha. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se inscreve no canal para continuar aprendendo e se fortalecendo aqui. Medo 5. Medo de perder o acesso emocional. O narcisista precisa saber o que o outro sente para manter o controle da dinâmica. No narcisismo, informação emocional é poder. Saber se a pessoa está triste, confusa, com raiva ou insegura permite ajustar a manipulação. Quando esse acesso é bloqueado, ele se sente cego dentro da relação. Não entender o que se passa do outro lado gera desconforto e insegurança. O mistério para ele não é charme, é ameaça direta ao controle. Esse medo surge quando a pessoa para de se explicar o tempo todo. Não detalha sentimentos, não justifica reações, não entrega o próprio estado emocional em cada conversa. O narcisista tenta puxar assunto, provocar confissões, gerar culpa para obter respostas. Quando não consegue, perde a leitura emocional que o orientava. Ele começa a errar mais, a agir de forma descoordenada. Sem acesso às emoções do outro, suas estratégias falham. Na prática, isso acontece quando alguém responde de forma simples e direta, sem se abrir além do necessário. 1. Tá tudo bem substitui longas explicações. Um silêncio tranquilo ocupa o lugar de desabafos constantes. Essa postura, alinhada ao estoicismo, cria uma barreira saudável. Não é fechar o coração, é escolher com quem e quando se abrir. Para o narcisista, essa seletividade é desesperadora, porque ele perde a chave de acesso emocional. Esse medo mostra que nem tudo precisa ser compartilhado. Quando você preserva o próprio mundo interno, retoma o controle da própria vida emocional. O narcisista sente que já não consegue prever reações nem antecipar movimentos. A relação deixa de ser um campo manipulável e vira um território neutro. Essa perda de acesso enfraquece o vínculo tóxico sem confronto direto. Medo 6. Medo de ser responsabilizado. O narcisista foge da responsabilidade como quem foge do fogo. No narcisismo, admitir erro não é aprendizado, é ameaça direta ao ego. Assumir culpa desmonta a imagem de superioridade que ele sustenta com tanto esforço. Por isso, ele prefere distorcer fatos, inverter papéis e empurrar a culpa para o outro. Enquanto a outra pessoa se justifica, explica e tenta provar inocência, ele se sente seguro. O jogo só funciona porque alguém aceita carregar um peso que não é seu. Quando isso muda, o chão começa a rachar. Esse medo aparece com força quando a pessoa para de se defender automaticamente. O narcisista acusa, provoca, sugere que tudo é culpa do outro. Só que dessa vez, não encontra a reação esperada. Não há longas explicações, nem tentativas desesperadas de ser entendido. A ausência de justificativa deixa ele sem saída. A narrativa não se sustenta sozinha. Sem alguém para absorver a culpa, ela retorna para quem a criou. E isso gera um desconforto profundo. No dia a dia, isso acontece quando a pessoa aprende a responder de forma curta e firme. 1. Isso não é responsabilidade minha, encerra discussões que antes duravam horas. Não vejo dessa forma, corta tentativas de manipulação emocional. Não há gritos, nem ironia, nem necessidade de vencer o argumento. Essa postura, inspirada no estoicismo, transmite maturidade emocional. Para o narcisista, porém, soa como afronta, porque ele perde o controle da narrativa e se sente exposto. Esse medo revela algo importante. Quem não se justifica o tempo todo não pode ser facilmente culpabilizado. Quando você entende isso, a relação muda de eixo. O narcisista passa a reagir com raiva porque a estratégia principal falhou. Ele percebe que já não consegue transferir o peso emocional para o outro. A pessoa deixa de ser depósito de culpa e passa a ocupar uma posição de equilíbrio. É nesse ponto
que o controle começa a se desfazer de dentro para fora. Medo 7. Medo de ser substituído. O narcisista carrega uma crença silenciosa de que é insubstituível. No narcisismo, ele se enxerga como alguém único, impossível de ser trocado, seja pela presença, pela intensidade ou pelo impacto emocional que causa. Quando percebe que a outra pessoa começa a viver bem sem ele, essa fantasia entra em colapso. Não é ciúme comum, é medo de desaparecer da história do outro. A ideia de que alguém pode seguir em frente sem sentir falta fere diretamente o ego. Para ele, ser substituído é perder o valor. Esse medo cresce quando a pessoa demonstra paz, estabilidade e leveza sem a presença dele. Não há ameaças, não há comparações, não há provocações. Apenas uma vida que segue. O narcisista observa de longe e sente algo difícil de admitir. Ele não faz mais falta. Isso gera inquietação, porque desmonta a narrativa de que era essencial. Ele tenta reaparecer, testar limites, provocar reações, tudo para confirmar que ainda ocupa espaço emocional. Quando não consegue, a angústia aumenta. Na prática, isso acontece quando a pessoa constrói uma rotina saudável, investe em si mesma e encontra satisfação fora daquela relação. Pode ser um novo hobby, amizades fortalecidas ou simplesmente tranquilidade no dia a dia. Não há ostentação nem necessidade de provar nada. Essa felicidade silenciosa, alinhada ao estoicismo, dói mais do que qualquer confronto. O narcisista prefere brigas à indiferença, porque o conflito ainda o coloca em cena. A paz alheia o exclui do palco. Esse medo revela que o poder do narcisista depende da centralidade que ocupa na vida do outro. Quando essa centralidade some, ele perde referência. A pessoa deixa de viver em função dele e passa a viver para si. Isso desmonta a fantasia de insubstituível, sem precisar de palavras duras. A liberdade surge quando você entende que não precisa provar ausência, apenas viver bem. Medo 8. Medo de não significar mais nada. Esse é o medo final e mais profundo do narcisista, aquele que quase nunca vem à tona de forma consciente. No fundo do narcisismo, existe um vazio antigo, sustentado por validação externa constante. O narcisista precisa sentir que ocupa um lugar emocional na vida de alguém para manter a própria identidade. Quando percebe que deixou de ser referência, de ser lembrado, de ser emocionalmente relevante, algo desmorona por dentro. Não é apenas perda de controle, é perda de sentido. Ele sente que deixou de existir na história do outro. Esse medo aparece quando a pessoa segue em frente emocionalmente de verdade. Não é fingir indiferença, é não carregar mais o peso daquela relação. O narcisista percebe que já não é assunto, já não é tema, já não é lembrança recorrente. Ele tenta reaparecer direta ou indiretamente para testar se ainda provoca algum impacto. Quando não encontra resposta, nem curiosidade, nem emoção, sente um vazio difícil de suportar. É como falar e não ouvir eco nenhum. Para alguém que vive de reflexo emocional, isso é devastador. Na prática, isso se manifesta quando a pessoa não reage nem mesmo internamente. Não há mais raiva, nem vontade de provar nada, nem necessidade de fechar ciclos com longas conversas. A vida segue com naturalidade. As decisões são tomadas sem levar o narcisista em consideração. Essa postura, alinhada ao estoicismo, mostra que o vínculo foi dissolvido por dentro. Não houve guerra, apenas desapego consciente. Para o narcisista, isso é incompreensível, porque ele sempre acreditou ser inesquecível. Esse medo revela onde o jogo realmente termina. Quando você não precisa mais vencer, explicar ou se defender, o narcisista perde completamente o lugar. Ele entende, ainda que não admita, que não significa mais nada na sua vida emocional. É nesse ponto que o poder se dissolve de vez. Não por confronto, mas por ausência de importância. A pessoa recupera a própria narrativa e deixa o passado no lugar que merece. Se tudo isso que você ouviu fez sentido para você, comenta aqui algo simples, como "isso fez sentido para mim", ou "eu precisava ouvir isso". Só quem viveu uma relação assim entende o peso do que foi dito até aqui. E deixa eu te falar com clareza. Você não foi fraco, não exagerou, não ficou confuso à toa.
Você apenas passou tempo demais preso dentro de um jogo emocional invisível, típico do narcisismo, onde a culpa, o medo e a exaustão sempre caíam nas suas costas. Essa dor é real, e ela não define quem você é. O problema é que entender isso só ouvindo um vídeo não sustenta a libertação. Você precisa organizar tudo o que viveu, dar nome ao que sentiu e enxergar o jogo com clareza. Não é curiosidade, é necessidade emocional. Quando você entende como o narcisista funciona, a confusão diminui, a culpa enfraquece e o controle começa a voltar para você. Por isso, esse conteúdo continua na coleção completa. Não é só um e-book, é um conjunto de materiais que se complementam. Um ajuda você a entender a linguagem e os jogos mentais do narcisista. Outro te ajuda a reconstruir sua autoconfiança e sua identidade emocional. Tudo como uma continuação natural desse vídeo. É um livro virtual, simples. Você recebe no celular e no e-mail na hora e lê no seu ritmo. O acesso está no primeiro comentário fixado. Se inscreve no canal, ativa as notificações e lembra, você não está sozinho nem sozinha. Aqui é um espaço de clareza e reconstrução emocional. Até o próximo vídeo.